Pô, falando um pouquinho do Campeonato Brasileiro, muitos empates, né, até agora. 4 empates. E assim, tem uma coisa que quando tem Liga dos Campeões na parte da tarde ou Campeonato Europeu, das grandes ligas, dos grandes jogos, né? Porque lá também tem muita coisa ruim. Mas eu tô falando isso para falar um pouquinho da arbitragem. Cara, que diferença, né? Do jogo em si, né? A bola não para, o jogo numa alta velocidade, né? Assim, a parte técnica aflora porque a juizada interfere muito pouco, né? É muita faltinha aqui no Brasil, é muita reclamação, o juiz conversa demais, o VAR interfere demais, são muitos erros, né? Isso não é especificamente um jogo, aconteceram erros de arbitragem, isso toda a rodada, né? Mas nessa em específico 3, 4 jogos com problemas de arbitragem, né? Eu sei que os jogadores não colaboram, as comissões técnicas extrapolam, mas assim, é uma diferença enorme, a gente precisa brigar muito para que a gente possa melhorar isso. E só profissionalizando a arbitragem eu acho que a gente vai ter um norte e um rumo. Mas de arbitragem o Salvio fala muito bem e ele tem a participação dele aqui no canal para deixar tudo aquilo que aconteceu às claras para todo mundo que gosta de realmente de acompanhar. O Palmeiras sendo Palmeiras, Vitor Roque e Flaco Lopes sendo artilheiros, o Palmeiras que perdeu o jogo pro Bahia, jogou em casa e realmente em 25 minutos acabou com o jogo contra o Vasco. Muito mérito do Palmeiras, mas também uma fragilidade imensa, enorme do Vasco, né, que jogou de uma forma totalmente aberta contra um time que voltou a jogar muito bem, que voltou a dominar as partidas no começo dos jogos e foi letal e em 25 minutos acabou realmente matando o jogo. Fogão, Botafogo, venceu o Bahia, jogou mais de 30 minutos com um jogador a mais, um jogo que parecia tranquilo, dominado, ficou complicado, o Botafogo até sofreu uma certa pressão no final do jogo do Bahia, jogo com polêmicas de arbitragem também, né? Mas o importante para o Botafogo foi a vitória, o Mirassol tropeçou, né? Empatou, e o Botafogo no G4, que é o campeonato que o Botafogo necessita fazer. Depois de tudo que aconteceu na temporada, eliminações na Copa do Brasil, na Libertadores, essa inconstância no comando técnico, né? Essa novidade no comando técnico do Botafogo, né? A coisa não poderia acontecer de uma hora para outra, surfar numa onda tranquila. O Botafogo precisa se sustentar na Libertadores para pensar a temporada desde o começo, né? Na temporada do ano que vem, para não ocorrer os erros que aconteceram nessa temporada. Mas eu acho que o Botafogo centradinho, sem inventar, pode ser G4 no Campeonato Brasileiro e tá na Libertadores, que é o mais importante no momento pro Fogão. Corinthians mais uma vez desempenhando bem, fez um bom jogo contra o Inter, né? Assim como já tinha feito contra o Flamengo. Contra o Flamengo não conseguiu fazer os gols e acabou tomando a virada, né? Jogava contra um time realmente que é o melhor time do campeonato, é o líder. Contra o Inter, que atravessa um momento difícil, a chegada do Ramon Dias para tentar amenizar os problemas técnicos e coletivos do time. O Corinthians fez um bom jogo, Guinegão participou bem, o Corinthians bem competitivo, um Corinthians que teve uma estratégia que deu certo contra a equipe do Inter, que jogava pressionada em casa, e aí teve problemas, muitos problemas da questão da arbitragem que o Salvio vai esclarecer pra gente. Mas é um Corinthians que nos últimos jogos desempenhou bem, infelizmente não conseguiu concretizar as possibilidades em gol e sofreu bastante, mas eu acho que o recorte da última semana do Corinthians é importante, é muito bom, e o Inter tem que se preocupar bastante. Chegada de novo treinador e tem jogado um campeonato brasileiro muito ruim, aquém das tradições do Colorado. Acho que é isso. Dodô, quarta-feira negativa para a arbitragem brasileira, viu? Vamos lá, vamos falar dos jogos dos times gaúchos. Primeiro, o empate do Inter com o Corinthians, 1-1 Inter e Corinthians. Bastante polêmica, o árbitro pernambucano que é FIFA, Rodrigo Lima no apito. E o gol anulado do Inter é um lance interpretativo. Nesse lance, para mim, a arbitragem acertou. Vamos lá, o jogador do Inter está em posição de impedimento na frente. Ele não toca na bola, não disputa, mas para mim ele interfere na visão do goleiro. Eu sempre consulto o Zete é meu consultor para esse tipo de lance, Dodô. E o Zete fala muito para mim que tem o efeito psicológico, a reação, o retardo da reação do goleiro. E vamos lá, mesmo o jogador ali estando em impedimento, no campo foi dado o gol. E esse sim é o lance para VAR sugerir a revisão. O árbitro vai no monitor olhar, mesmo que seja impedimento, porque ele que tem que julgar, interpretar
se o jogador interfere ou não na defesa na frente do goleiro. Só o fato de esconder a bola na visão do goleiro, para mim já é interferir, já é impedimento. Gol, para mim, corretamente anulado no VAR. Agora, e no final do jogo? No último minuto do jogo, já nos acréscimos, aí tem um pênalti marcado com o VAR. Tem lá o lance do Kaká com o Bruno Henrique, já no final. A gente tem que discutir muitas coisas nessa. Para mim, não é pênalti. Tem um contato do Kaká, sim, ele pode colocar a mão no adversário, a mão de referência, mas não vejo um agarrão puxando completamente o Bruno Henrique. O Bruno Henrique quer jogar, quer chutar, se desequilibra, o Kaká quer passar à frente, colocando como referência. Pênalti. Eu sei, pênalti marcado, com VAR. Eu sei que muita gente vai achar, não, puxou, tem que marcar o pênalti. Pela regra, e para mim, tem que ser um impacto grande. Tem que realmente derrubar o jogador adversário com esse agarrão. Para mim, não foi o que aconteceu. Agora, o que a gente tem que discutir é lance para VAR. O VAR tem que interferir nisso. É um erro claro do árbitro para o VAR sugerir uma correção? Para mim, não. O grande erro nesse lance, para mim, é o VAR interferir e recomendar a revisão. Para mim, nem pênalti foi. Pior ainda, o VAR recomendar revisão. Agora, Dodô, aí nós vamos para o debate. Mão na bola, bola na mão. Nós já trouxemos até aqui alguns vídeos para discutir isso. Vamos falar de Grêmio e Santos. 1-1, Grêmio e Santos. No começo do jogo teve um gol do Grêmio. E aí, nesse jogo, Grêmio e Santos, Paulo Zanovelli, também árbitro FIFA, apitando, FIFA de Minas Gerais. Ele dá o gol, confirma o gol do Grêmio e o VAR recomenda a revisão pela bola tocar na mão do Edenilson. Indiscutível, a bola toca na mão do Edenilson. Mas vamos lá, o que diz a regra? Tem que anular o gol se bater na mão do atacante e ele próprio fizer o gol. Isso em caso de mão acidental. Então o que aconteceu naquilo? Ou é desconhecimento de regra ou interpretação completamente errada. Esta mão do Edenilson, se ele estivesse na área dele, seria pênalti? Não, porque para ser pênalti tem que ser mão deliberada, mão intencional. O Edenilson não teve a intenção de tocar a bola na mão. Foi completamente acidental. Se fosse ali um zagueiro do Santos, não seria pênalti. Então, mão acidental, você não deve marcar nada, nem do atacante, nem do defensor. Só anula o gol se toca na mão do jogador de forma acidental, atacante, e ele faz o gol. Inclusive, se ele chutar a bola tocando na mão e o goleiro espalmar para escanteio, é escanteio. A FIFA só não quer gol de mão do atacante, mesmo que seja acidental. Para mim, esse erro é o maior erro da rodada e, inclusive, de desconhecimento e talvez até do campeonato, Dodô. Não foi boa arbitragem nos jogos desta quarta-feira.